Olá pessoal, estamos de volta agora para a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham consolidado os conhecimentos abordados na primeira aula e que estejam aprendendo no decorrer do tempo através da interação com seus pares, com os alunos, tutores presencial e à distância através da plataforma. Pessoal, nesta aula vamos iniciar abordando sobre as variações linguísticas que estão presentes em nosso cotidiano. Após o estudo dos conceitos de língua, linguagem, fala, gramática e das funções da linguagem, será mais fácil e proveitoso trabalhar com essa concepção de variações linguísticas, pois são conteúdos intimamente relacionados. A língua é um valioso instrumento de ação social, cujo uso, conforme seja adequado ou não, pode facilitar ou comprometer nosso relacionamento com as demais pessoas, com os demais pares do processo comunicativo. Além disso, o uso individual da língua apresenta valores que são ou que vão além de nossa intenção de transmitir informações, ideias e pontos de vista. As escolhas que fazemos das palavras, certas expressões que empregamos, nossas preferências por determinadas construções frasais, têm o poder de revelar, de denunciar quem realmente somos, quais são nossas crenças, em que região do país nascemos, que nível social e de estudos possuímos, qual é nossa profissão, entre muitos outros aspectos. Isto ocorre, pessoal, porque a língua é um sistema dinâmico, extremamente flexível e que se molda com naturalidade a diversos fatores que envolvem o falante, como a religião, a classe social, a região geográfica, o sexo, a idade e a própria evolução histórica da língua. Além disso, o grau de formalidade ou informalidade do ato comunicativo, do contexto, também pode definir esse processo. Vejamos nesse primeiro slide. Aqui nós trazemos a imagem de um famoso linguista contemporâneo, que é o Marcos Bain, professor da Universidade de Brasília, e que vem pesquisando e criticando sobre a ideia do senso comum de que o brasileiro fala e escreve mal o próprio idioma. Para o autor, esta visão atinge principalmente as camadas pobres da sociedade, por estarem distanciadas do padrão ensinado na escola. Portanto, nós podemos perceber, nesta perspectiva, uma relação ou uma dicotomia entre a norma padrão e as demais variedades, sendo o padrão aquele perseguido pelas escolas, não é? A necessidade de ensinar o português da forma correta, entre aspas, como se as demais variedades que nós utilizamos no dia a dia não tivessem valor, não estabelecessem comunicação, o que não é verdade, já que toda forma de comunicação, desde que haja um entendimento dos interlocutores, estabelecem esse processo, estabelecem sentido. O preconceito linguístico, cunhado por Bain, porém, revela um outro preconceito, o social, ou advém dele. Para o autor, a língua, a maneira de falar, é apenas uma desculpa que as outras pessoas usam para discriminar, para excluir. Mineiro de Cataguases, ele é autor de vários livros que desfazem mitos em torno do português falado e escrito no Brasil, como em A Língua de Eulália, Preconceito Linguístico, que é como se faz, Português ou Brasileiro e A Norma Oculta. Portanto, esse autor defende a necessidade de haver um respeito às diversas formas de falar, às diversas formas de comunicação.
Pensemos, por exemplo, em um morador de uma periferia, ou de uma periferia de cidade grande, ou de uma pequena cidade do interior que tem pouca escolaridade. Qual é o valor social atribuído à forma de falar desse indivíduo diante da norma culta? São esses questionamentos que Marcos Bion vem fazendo com os seus estudos. Nosso contato diário com outros falantes em ambientes diversos, a rua, o clube, a escola, o trabalho, o restaurante, por exemplo, confirma que não há uniformidade no uso da língua. As pessoas se expressam de maneiras diferentes e isso é perfeitamente natural no interior de uma mesma língua, como é o caso da língua portuguesa. Daí a ideia de variação. Tais diferenças podem se manifestar em relação ao vocabulário, a pronúncia, a morfologia e a sintaxe. Elas aparecem fortemente ligadas ao falante e são justificadas por motivos culturais, sociais, históricos, religiosos, geográficos, além de outros. A essa diferença no uso da língua dá-se o nome de variações ou variantes linguísticas. Portanto, nós podemos perceber que há diferenças na fala de jovens, crianças e idosos, por exemplo, em que cada um desses grupos utilizará os elementos da língua que são característicos da faixa etária. Habitantes de regiões diferentes do país, norte e sul, podem utilizar palavras diferentes para designar o mesmo objeto ou o mesmo produto. Não há, porém, pessoal, uma variedade melhor ou pior, certa ou errada, elegante ou feia, de prestígio ou sem prestígio, apesar da pressão exercida pela escola regular, pela educação, a despeito de uma norma padrão. Aí nós percebemos que é um pretexto para a discriminação social, né? Toda comunicação, desde que permita essa interação, a comunicação estabeleça sentido, deve ser valorizada, porque expressam as necessidades comunicativas e cognitivas dos interagentes, dos interlocutores. Vejamos nesta apresentação. Aqui nós vamos falar um pouco sobre os tipos de variações linguísticas, sendo o primeiro a variação geográfica, que seria a mais evidente no Brasil, por exemplo. Ela caracteriza-se principalmente pelo acento linguístico, a altura, timbre e intensidade do som, ou seja, pela maneira de pronunciar as palavras. Os habitantes de cada região apresentam melodias frasais diferentes, desenvolvem formas de realização linguísticas que lhes são próprias e os distinguem dos falantes de outras regiões. Se nós compararmos, por exemplo, o falar baiano com o mineiro, perceberemos as diferenças entre as duas manifestações. A variação sociocultural prevê as condições sociais que influenciam decisivamente o modo de falar dos indivíduos. A idade, a experiência de vida do falante, seu grau de maturidade, condicionam sua atuação linguística. Daí, pessoal, percebam que o grau de escolaridade pode ser um fator decisivo para apresentar essas diferenças entre os falantes. Subentende-se, então, que o indivíduo que teve menos condições de estudos, em comparação com alguém que tenha concluído o ensino superior ou a pós-graduação, tais pessoas demonstrarão diferenças aí na forma de utilizar as palavras, já que a pessoa que estudou mais, não é, concluindo o ensino superior,
teve acesso ao maior repertório de conhecimentos que serão demonstrados, que deverão ser utilizados na sua forma de comunicação. Quanto à variação histórica, nós percebemos que consiste em variações que ocorrem por um processo natural de desenvolvimento e enriquecimento das línguas, ocasionado pelo avanço social, político, tecnológico, científico e cultural das sociedades. Agora pensemos sobre a concepção de língua e fala de Saussure, sendo que a língua é social e a fala individual, não cabendo aos falantes modificar a língua. Mesmo assim, pessoal, essa língua consiste num processo dinâmico e as transformações ocorrem a partir da fala que efetivamente é utilizada pelos indivíduos. Se nós pensarmos, por exemplo, nas novelas de época, vamos perceber que, em alguns momentos, utilizam-se pronomes como vossa mercê, que evoluiu para vós mercê, atualmente você, e alguns estudiosos vêm estudando também sobre a alternância e a utilização, inclusive nas redes sociais, da forma reduzida, VC, né? Muito comum nos programas de bate-papo. As variações contextuais, como o próprio termo indica, consistem em variações decorrentes do contexto, ou seja, da situação de comunicação, e nascem do comportamento linguístico do indivíduo. Por exemplo, um tema em um congresso científico, que eu coloquei nessa indicação para explicação, vai exigir do falante um posicionamento diferente daquele utilizado em uma situação familiar. Portanto, percebe-se a necessidade dessa variação conforme o contexto. Ali, no momento mais formal, não seria tão comum ou adequado utilizar formas familiares, né, elementos que indicassem intimidade entre o congressista, o apresentador e o público que estaria assistindo a essa apresentação. Algo diferente do contexto familiar, que exige uma fala dotada de carinho, de sentimentos, de emoção, por exemplo. Então, pessoal, a despeito dos tipos de variações linguísticas, temos que tais variações ocorrem devido a fatores geográficos ou diatópicos, não é? As diferenças regionais, elementos socioculturais, também chamados de diastráticos, como sexo, idade e nível cultural, fatores históricos ou de época, diacrônicos, como no exemplo da evolução do pronome, da forma de tratamento, e também elementos contextuais ou diafásicos, a depender do contexto e das intenções dos interlocutores. Agora vocês verão um vídeo da TV Escola para exemplificar um pouco mais sobre a variação linguística em nosso país. Pessoal, chegamos então ao final dessa segunda aula e esperamos que os conceitos aqui abordados tenham ficado claros para vocês. Espero que possam intensificar os estudos através das atividades da plataforma, sempre manifestando as dúvidas e reportando tanto aos tutores presenciais, aos tutores à distância, quanto a mim, através dos canais de comunicação disponíveis no AVA. Um abraço e até a próxima aula.